Bora para mais um vídeo. E esse vídeo vai ser para você que tem 10 mil reais na conta e quer começar a investir, quer começar a criar uma carteira de investimentos e não sabe um formato específico. Vai ser um vídeo mais para pessoas que já entendem um pouco o que são os ativos, o que são ações, fundos imobiliários, como até quem consegue já dolarizar. E esse vai ser um modelo de uma carteira, não é uma recomendação de investimento, mas é um modelo de carteira que eu sigo essa ideia e com base em aportes mensais eu vou fazendo, vou deixando essa carteira estruturada e ao longo do tempo eu deixar meus investimentos mais estruturados, mais seguros e também mais organizados. Então, antes de começar, primeiro a gente tem que ver a divisão atual que vai ser essa carteira, que vai ser 50% em renda fixa, depois eu vou explicar por que 50%, ações, 30%, 10% em fundos imobiliários, 5% internacional, 5% em criptomoedas. Basicamente, 50% em renda fixa. Por que essa quantidade? Por que não coloca 70%, 80% em ações? A renda fixa ela não é um descarte, porque a gente está num país que a gente tem a maior taxa real de renda fixa do mundo. A gente não perde para ninguém, que seria como se fosse a nossa taxa básica de juros, menos a inflação, que hoje vai estar em 4,5%, por aí a nossa taxa de juros em 14,25%. A gente tem 10% de rentabilidade real, acima da inflação. Muitas pessoas não consideram a renda fixa como um investimento, porque ele não é tão sexy como umas ações. A gente vê os filmes como Lobo de Wall Street, só falam de ações e daí todo mundo quer colocar seu dinheiro só em ações e não quer entender logicamente um investimento que é tão seguro e também que traz às vezes mais rentabilidade em algum período do que ações. Então por isso que a nossa carteira tem 50% em renda fixa, 30% em ações para a gente começar a adentrar nesse mercado financeiro, os 10% em fundos imobiliários. Eu acho até que é um pouco elevado esse percentual, porém eu utilizo mais por experiência própria, mesmo que você vê os dividendos pingando. De fundo imobiliário, ele vai te trazer até uma motivação para você continuar investindo e não desistir. 5% internacional, por ser 10 mil reais, não é uma carteira que vai ser, não é uma pessoa que está tão acostumada a investir ou que está começando agora, então não é tão lógico você colocar já direto 10, 20% em dolarizado, em internacional, porque por conta de taxas e etc, é melhor você também investir por meio de ETFs aqui no Brasil e 5% em criptomoedas, porque na minha lógica não tem como você ficar de fora dessas criptomoedas, elas já estão basicamente dentro do mercado, quem fica de fora está realmente perdendo rentabilidade. Aqui, bem simplesinho, eu coloquei um gráfico de como seria a parte das ações, em quais setores que ela está separada. Eu criei uma lógica aqui que eu utilizo que mais em setores perenes, setores mais seguros, vai estar os maiores aportes, as maiores partes em porcentagem dos meus aportes, do meu investimento na minha carteira. Ficaria então em 23% em bancos, 23% em bens industriais, 10% em utilidade pública. Então essa fatia inteira já está em setores que são perenes, setores que você, no meio de uma guerra, você vai ter que utilizar isso. 10% em papel e celulose depois para você ficar comoditizado, 13,3% em consumo não cíclico, que seria a parte de ônibus no meu investimento, na parte do Marco Polo, 6,7% em energia, petróleo, e 13,3% em varejo. Nesse meu exemplo da minha carteira, 13% em varejo, eu acredito que é relativamente estável, por ser uma empresa, que depois eu mostro no exemplo, que é a Vivara, que ela tem um potencial chance de crescimento, é uma empresa que é estável, porém ela está num setor que não é tão estável no Brasil. Mas daí você pode reduzir para 10%, 8%, que vai ser mais adequado para você. Então aqui seria mais ou menos, aqui seria basicamente a estrutura da carteira em si, que eu coloquei no exemplo em renda fixa. Seria um CDI para você deixar 20% desses 10 mil reais, 2 mil reais, que seria no exemplo, que seria mais uma parte de um caixa para você, até uma parte de se de repente acontecer alguma coisa com você ter esses 2 mil reais num CDI que tem uma liquidez diária, D mais um no máximo, uma LCA para você escapar de imposto, que ela é isenta de imposto de renda e tem muitas oportunidades no mercado, você conseguir uma LCA que paga bem, e no tesouro pré-fixado,
que seria basicamente no cenário atual que a gente está, nesse exato momento do vídeo, que é uma taxa de juros relativamente alta, acima da média, e que você pode conseguir ganhar bastante dinheiro na parte de marcação a mercado. Que seria que posso fazer um vídeo também explicando o que seria marcação a mercado mais certinho. Na parte de ações ficou basicamente Itaú como banco, a WEG como bens industriais, a Irani, que seria o papel e celulose, a Marco Polo como consumo não cíclico, a Prio, que é a PetroRio como energia, a Vivara como varejo e a Sanepar como utilidade pública. Basicamente seria uma estrutura que seria bem adequada. Essa carteira, eu acredito que até para 100 mil reais, 200 mil reais, ela serve muito bem essa parte em porcentagens. Depois, em fundos imobiliários, como eu disse, para ser uma questão mais de segurança até, ela não vai variar tanto quanto ações. Eu deixei o BTLG, que seria fundos de logística, XPML e HSML como shoppings, que eu acredito que tem um potencial muito bom por eles ter bastante ativos em cada fundo de investimento, em fundo imobiliário. Bitcoin seria os 5% que eu coloquei. Alguma outra criptomoeda que você gostaria de colocar, eu acredito que você precisa estudar bem ela, porque eu acho que não faz tanto sentido outras criptomoedas a não ser o Bitcoin. E na parte dolarizada, eu coloquei o VOO, que é um ETF que ele replica o S&P 500, que seria as 50 melhores empresas dos Estados Unidos. E eu deixei também 1,5% da sua carteira em dólar, que é para você também não ter esse risco cambial do real se desvalorizar frente ao dólar. E você tem também meio que um caixa para... Você vai colocando dólar, e daí sim você investe. Eu faço mais ou menos isso porque eu não invisto tanto assim internacional, com grandes quantidades. Por isso que eu primeiro faço um caixa em dólar, e daí eu invisto tudo de uma vez para não ter que pagar tanta taxa de corretagem. E basicamente seria isso. Na parte de ações, ficaria então 3 mil reais, fundos imobiliários 1.000 reais, no internacional 500 reais, renda fixa 5 mil e criptomoedas 500 reais. O valor da carteira seria esses 10 mil reais e seria mais ou menos isso que eu faria com 10 mil reais. Se você tem alguma sugestão que eu não falei nesse vídeo, se você quer que eu explique alguma outra coisa como marcação a mercado, eu posso explicar para vocês também. E é isso, mais ou menos foi um vídeo meio simples, mas que eu mostrei como que eu faço na parte da minha carteira para deixar tudo organizado e também de uma forma que eu tenha segurança na minha carteira, que eu tenha investimento em todos os setores. Que nem aquela frase que não coloque todos os seus ovos em uma única cesta. É isso que você tem que fazer para a sua carteira de investimento ficar mais segura com toda a estabilidade que o mercado pode oferecer. Então é isso, fica com o vídeo e valeu!